Mais uma vez aqui estamos. Alegria, eu agradeço muito o retorno que foi dado durante a semana a respeito da nossa conversa singela sobre o Antônio de Pádua e as sugestões que foram passadas. Então, vamos continuar nessa conversa, não é, gente? Isso nos enriquece a todos. Eu gostaria, inclusive, de pedir a vocês, para ajudar os organizadores, eu não entendo muito disso, mas eu sei que é importante dar, os modernos dizem, um like. Os mais antigos, que nem eu, dizem assim, um tinindo. Não importa se vai dar like, se vai dar tinindo, mas se vocês derem lá um clique no dedinho para cima, isso vai ser levado em conta para os que coordenam o trabalho. Não para que nós nos tornemos famosos, de jeito nenhum, mas para que essa nossa iniciativa permaneça, para que ela permaneça ao vivo, né? É preciso que isso aconteça. Dependendo da quantidade de like ou tinindo, nós vamos poder fazer ao vivo. Eu vou chegar e gravar na hora, de uma forma espontânea. Vai ser melhor para vocês, vai ser melhor para mim. Então, ajudem aí, mas dizem que para o like ou tinindo funcionar mesmo, tem que esperar concluir a gravação para depois dar o like, porque se der antes, não comprova que foi visto tudo, tá bom, gente? Agora, tudo isso a gente fala, meu Deus do céu, eu não imaginava que eu passaria por essas coisas nessa encarnação, né? Mas tudo por amor à nossa caminhada evolutiva. Hoje nós vamos falar a respeito de João. Já que estamos no mês de junho e homenageamos Antônio de Pádua, então hoje nós vamos falar a respeito de João, né? João, muito além daquele João que nos promove a oportunidade das festas de São João. Ele vai muito além de ser apenas um santo festeiro, ou que dá motivo para as festividades de todos os seus fiéis. João, para começar, tem gente que me pergunta assim, afinal de contas, esse São João, do dia 24 de junho, homenageia João Batista ou homenageia João Evangelista? Então, hoje nós vamos explicar rapidinho, porque o nosso grande objetivo é não cansar a sua cabeça, tomar o seu tempo, de você ter que ficar muito tempo assistindo. Então, eu vou tentar ser bem rapidinha nessas nossas pequenas conversas. A festa de São João, 24 de junho, ela é feita em homenagem a João o Batista. Ele é considerado por todos nós, espíritas, como o precursor do evangelismo na Terra. Ele foi o último profeta que passou pela Terra, considerada naquela etapa do Antigo Testamento. Porque com Jesus vem o Novo Testamento. Com Jesus vem a mensagem do Evangelho. E aí, João o Batista, ele é considerado o último profeta antes de Jesus, é considerado o precursor
veio e anunciou a observância das leis. Então, só de falar isso, vejam que a gente começa a olhar para ele de uma forma diferente. A gente não vai lembrar só daquilo que a tradição nos contou, e que é verdade, a história confirma, de a cabeça dele, após ela ser decepada, ela foi oferecida numa bandeja, numa festividade no palácio. A gente às vezes tem notícia de João só com esse fato, que não é agradável. Mas nós temos coisas importantíssimas para falar sobre ele. Então, vejam que a gente fala rapidinho sobre a história de seus pais. Zacarias e Isabel. Eles eram bem idosos, muito idosos. Zacarias passava de 90 anos. E de repente, num dia em que ele era o responsável por um determinado ritual na sinagoga, e esse ritual exigia que o celebrante ficasse sozinho. Ele, estando sozinho, ele registra a presença, é descrito no Novo Testamento, de um anjo. Nós sabemos que é de um espírito nobre. Essa presença vai até ele e anuncia para ele que ele e Isabel terão um filho e que ele deve chamar-se João. E Zacarias assustou-se, mas como? Eu, na minha idade, ela naquela idade, não tem como. E aí, aquela figura luminosa disse mais. E você vai ficar sem falar. Você vai perder, por esse período, a condição de falar. A história diz que isso foi feito para que se cumprisse as profecias. Eu, na minha maneira brincalhona, muito respeitosa, mas brincalhona, eu penso assim, eu acho que naquela época o homem já falava muito. E ele, se estivesse falando, ele não ia resistir, segurar uma novidade, uma história tão linda, de contar para as pessoas, um anjo me apareceu. Então, vejam a beleza do planejamento espiritual. Ele sai daquela celebração de dentro, do interior da sinagoga, ele sai mudo, e todos lá já estavam incomodados lá fora, porque ele estava demorando muito, e ele volta e, por sinais, ele diz que perdeu a fala. Mas ele não podia contar a novidade com clareza, porque ele estava impedido de falar. Ai, meu Deus, eu peço a Jesus que eu saiba guardar as coisas das pessoas e dos espíritos, e que eu não precise passar por uma prova de perder a chance de falar, porque eu acho que eu não aguentaria. Vejam só, mas vamos prosseguindo. Então, e acontece realmente, a Isabel se engravida, e ela fica tão envergonhada por causa da idade dela, que durante 5 meses ela não comenta para ninguém. Até que ela, no 6º mês, ela fala com algumas pessoas e já não tinha como esconder mais. Olha que coisa linda. O mesmo anjo luminoso que foi até Zacarias e anunciou que ele se tornaria pai de um João, ele vai até Maria, a jovem adolescente, e anuncia que ela seria a mãe de Jesus. E ela, num processo de submissão ao amor profundo, num processo de fé e de grandeza, ela não questiona, mas e se? Mas eu, tal. Ela não questiona, ela se submete e traz a história. Eis aqui a serva do Senhor, que se faça em mim
segundo a sua vontade. Muito bem. Então, há uma diferença na concepção de Jesus para a concepção de João de 6 meses. E há uma passagem tão bonita descrita no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, traz toda essa descrição a respeito dessa posição de Zacarias e Isabel. E há uma descrição também no Evangelho de que Maria vai visitar Isabel. Maria no início da sua gravidez e a Isabel com 6 meses. Quando Isabel se aproxima de Maria, o menino no ventre de Isabel, João, ele se movimenta, ele estremece de uma forma muito forte, e isso faz com que Isabel comente com Maria: eis a enviada do Senhor. O meu filho estremeceu em meu ventre, me anunciando que você traz no seu ventre aquele que será certamente o meigo, o doce, o Cristo de Deus. Então, sinais. O estremecimento energético, a aproximação de duas energias, a vibração de amor, de alegria, o registro daquele menino, João, dizendo à sua mãe Isabel que Maria estava grávida. Na verdade, a Maria tinha ido lá para contar para Isabel. E a Isabel recebe a notícia por João no seu ventre, através do tremor que ele manifesta enquanto lá. Então, vejam que são situações tão bonitas, tão cheias de alegria, que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui o dia todo conversando, né? Então, eu até tive que anotar os pontos principais para que eu não fique esticando conversa demais. Vocês que me conhecem sabem como eu faço. Muito bem. Aí, passa esse episódio muito bonito, João nasce, né? E à medida que ele cresce, à medida que ele se fortalece, ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto e ali é uma grande escola para ele. O deserto onde a luta para a sobrevivência é maior, onde a busca do alimento, onde a busca do abrigo, a proteção do corpo físico certamente exigiu muito mais dele. E no isolamento, na solidão, João se fortalece. Estamos nós aí, vivendo esse momento de pandemia, de estarmos mais ou menos solitários, isolados, o quanto nós não podemos deixar brotar de nós o que temos de bom para podermos oferecer quando passar a pandemia e também durante a mesma, podemos oferecer aos que precisam mais do que nós. Muito bem, nós vamos caminhando. João começa então, quando volta do deserto, ele começa a batizar. E esse símbolo do batismo, a gente vê a grandeza, porque ele leva até a água do rio e faz a imersão das pessoas, no sentido de marcar um momento de virar a esquina da caminhada evolutiva. Até aqui você foi fulano, a partir de agora você há de se transformar. E isso
João muitas vezes é interpretado de uma maneira meio ritualística, é de um significado, essa transformação, essa mudança de caminho, essa mudança de rumo, tendo o batismo como, no caso do João, o batismo como a pedra de esquina, que serviria para que aqueles outros começassem a refletir sobre as leis divinas, sobre as recomendações trazidas pelas leis. Muito bem, começam a perguntar quem era ele. E ele faz 3 afirmativas importantes. Ele diz, eu não sou o Cristo. Aí perguntam, se você não é o Cristo, então você é Elias? Ele diz, não, eu não sou Elias. E aí pergunta, bom, mas se você não é o Cristo, não é Elias, você é o profeta? E ele diz, não, eu não sou o profeta. Então, ele já se define. E aí ele faz uma afirmativa importantíssima. Eu sou a voz que clama no deserto e venho para que vocês possam endireitar o caminho. Olha, a certeza do que ele era. E é muito interessante que muitas vezes a gente não assume nem a posição religiosa que nós temos. Tem hora que parece que alguns têm vergonha de dizer, por exemplo, eu sou espírita. Aí fica assim, não, eu, de vez em quando, não sou. E João diz, eu sou a voz que clamo no deserto. E vim para que vocês possam endireitar os caminhos. Isto está em João, o Evangelista, capítulo 1, de 19 a 30. Muito bem. Aí ele fala sobre Jesus. É importante, eu trouxe 3 falas. Uma de João sobre Jesus. Ele diz assim, eu batizo com a água, mas ele é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Então ele fala sobre Jesus de uma maneira também firme, tranquila. E tenho 2 falas a respeito de Jesus. Desculpa, de Jesus falando sobre João. Há uma em que ele afirma que João é Elias. Ele diz, está em Mateus 17:12. Ele diz, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Aí ele afirma a sequência evolutiva daquele espírito. Mas olha o que ele fala numa outra condição. Ele diz assim, entre os nascidos de mulher, Jesus falando sobre João o Batista, entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Vejam, ele mostra que os encarnados, os nascidos de mulher, não existe alguém maior do que João o Batista. Ele estava falando naquela época, certo? Mas ele mostra que ele não é o máximo. Ele diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, mostrando a elevação daqueles que vibram na faixa mais elevada do reino dos céus. Então, nós, com essa pequena fala, nós tentamos trazer para vocês
que João o Batista, o precursor, o último profeta, ele é valoroso a partir do momento que ele desperta as pessoas da época para algo diferente. Que saiam da acomodação, que entrem no batismo da transformação e se preparam para receber aquele que vem, do qual eu não sou capaz de desatar as correias de sua sandália. Aproveitem o dia 24 de junho para comer sua canjica, ainda que não possam ir a festas juninas. Mas não se esqueçam que aquele homenageado não é um João comum. Não é um João simplesmente festeiro. É o precursor de Jesus. É o precursor do Evangelho. Então, no Nordeste, na época de 24, as comemorações são maiores, penso eu, algumas que eu vi, maiores do que nas festividades até de natalinas. Mas, no meu entendimento, é mais do que compreensível. Paz para todos nós.